Seja bem-vindo ao Echo Journal Club, o podcast que traz as últimas atualizações em ecocardiografia, de forma prática e direta. Eu sou a Bárbara Linhares e ao meu lado está o Felipe de Oliveira, criador do Eco Descomplicado. Juntos, exploramos os artigos científicos mais relevantes e aprofundamos o conhecimento em imagem cardiovascular. Prepare-se para mergulhar nesse universo fascinante e transformar sua prática clínica. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição do Echo Journal Club. Meu nome é Felipe, eu sou cardiologista e cardiografista e criador do Eco Descomplicado. E para esse projeto, eu estou aqui acompanhado da Bárbara. Olá, pessoal. Eu sou a Bárbara Linhares Landesic, sou cardiologista e ecocardiografista do Hospital Biocor Redditor, em Belo Horizonte, e sou criadora do podcast The EcoCast, que trazemos atualizações em cardiologia e ecocardiografia para vocês. Tenho certeza que, na nossa especialidade, sempre há algo que a gente pode aprender uns com os outros. Então, espero que esse seja um momento enriquecedor para todos nós. Esse é um projeto que tem por objetivo trazer aí as principais publicações das revistas mais relevantes para o nosso universo aqui da cardiografia, tentando trazer essas publicações de maneira mais acessível para você que faz eco no seu dia a dia. Tenho certeza que isso vai te ajudar também a fazer eco com mais segurança, então acompanha a gente para se aprofundar no universo da cardiografia e seguir se mantendo atualizado. Agora, Felipe, eu espero de você um artigo que vai nos surpreender. Vamos lá. Não sei o quão surpresa vai ser assim. Para mim, me surpreendeu bastante. Tá? Vou dizer que, para mim, esse artigo me surpreendeu que, embora seja algo intuitivo, não é algo que eu levava em consideração na minha prática, e a ideia é trazer esse trabalho justamente para, quem sabe, impactar a sua prática e a prática de outros colegas, que é a ideia de você indexar os índices de deformações, de deformação longitudinal dos parâmetros de função sistólica do ventrículo direito. Né? Esse é um trabalho recente publicado na edição do JACE, que trouxe aí também a nova diretriz de avaliação do coração direito com ecocardiograma, né, publicada aí no início de 2025, e essa edição trouxe outros trabalhos de avaliação da função sistólica do ventrículo direito, entre eles esse daí, onde os autores basicamente trazem uma problemática que eu não estava atento. Eu confesso que eu nunca tinha me atentado para isso, não sei se é o seu caso aí ou não, mas basicamente a gente sabe que a função sistólica do ventrículo direito, melhor, a avaliação da função sistólica do ventrículo direito, ela pode ser bastante desafiadora, né? Necessita ali de muitos parâmetros, porque o VD tem um formato tridimensional complexo e que a gente tem uma menor quantidade de camadas de fibras musculares ali compondo a parede do ventrículo direito, e dessa forma a gente acaba tendo boa parte das fibras são longitudinais, então a avaliação da função sistólica longitudinal do ventrículo direito acaba sendo um parâmetro muito útil, porque ele tem uma boa correlação com a função sistólica global do ventrículo direito. Mas o ponto que os autores trazem aí nesse trabalho é que muitos desses... É comum a gente se deparar, né, diante de tanta complexidade, com tantos parâmetros para analisar, é comum a gente se deparar com parâmetros discordantes, ou seja, a gente ter aí eventualmente um TAPS e um DS' reduzidos com um FAC normal. Tenho certeza que você já se deparou com essa situação na sua prática. Eu acho que todo dia eu me deparo com um paciente desses. E essa situação acaba sendo um pouco mais comum em alguns pacientes específicos, sobretudo aqueles pacientes com cardiopatias congênitas e principalmente depois de cirurgia cardíaca, ou também naqueles com ventrículos direitos muito dilatados. E aí, a ideia aqui desse trabalho é basicamente discutindo a influência que pode ter o tamanho do ventrículo direito nesses parâmetros de função sistólica longitudinal, já que a gente está avaliando tanto a distância, né, de movimentação do anel tricuspídeo como a velocidade de movimentação do anel tricuspídeo, com o DS' e o TAPS, ou ao contrário, né, o TAPS e o DS' respectivamente. Provavelmente esses parâmetros eles são influenciados pelo tamanho do ventrículo direito, em especial pelo comprimento da parede livre do ventrículo direito, porque, né, um ventrículo direito que tem aí um comprimento de 10 centímetros, certamente vai ter uma excursão do anel que vai ser maior do que alguém com um ventrículo direito de 5 milímetros, né? Enfim. Então, a hipótese aqui por trás desse trabalho é de que tanto o TAPS como a onda S' teriam uma maior congruência, uma maior concordância com índices de avaliação da função sistólica do ventrículo direito que não são dependentes desse diâmetro. Dentre eles, aí ele cita o stream longitudinal global do ventrículo direito,
né? Uma radiostring de parede livre do ventrículo direito. Então, a indexação para o tamanho do paciente, ou no caso aqui para o tamanho do ventrículo direito, ele não indexa nem para o tamanho do paciente, é para o tamanho do ventrículo direito, que isso, de alguma maneira, traria um ganho de acurácia nesses parâmetros para avaliação da função sistólica, talvez resolvendo um pouco da incongruência que acontece em alguns pacientes. Então, aqui é um trabalho bem interessante, bem elegante, na minha opinião. Eles pegaram aí um conjunto de pacientes, né, 2 grandes grupos de pacientes, um conjunto de pacientes saudáveis e um conjunto de pacientes que tinham um risco aumentado para a disfunção do ventrículo direito, porque eles não queriam que o tamanho, né, do ventrículo direito fosse totalmente influenciado pela disfunção do VD. Então ele pegou pacientes que teriam aí um risco ou estariam sob risco para ter essa função do VD reduzida, para comparar se fazia diferença esse tamanho da função do VD nos parâmetros de função sistólica e na concordância dos parâmetros, tá certo? Então, basicamente, ele comparou esses grupos e avaliou se essa indexação traria algum ganho de acurácia ou não. Então, aqui, basicamente, um resumo só da característica dos pacientes que foram estudados. A gente vê que são pacientes jovens aí, né, na casa dos 60 anos, aqueles pacientes super idosos, né? Curiosamente, a altura dos pacientes foi a mesma ali na média, né, 1,70 m, isso é ótimo, porque a gente está avaliando o tamanho do ventrículo direito, não o tamanho necessariamente do paciente, né, a indexação para o tamanho do VD, não do paciente. O IMC foi um pouquinho maior, com a distância corporal foi um pouquinho maior para os pacientes com suspeita de doença no coração direito. Os pacientes com doença no coração direito tinham, sim, parâmetros de dimensão do função do ventrículo direito aumentados em relação aos pacientes saudáveis, isso é esperado, né? Quando a gente tem pacientes com disfunção ou suspeita de disfunção, certamente eles vão ter ventrículos direitos de tamanho maior, né? E os parâmetros de função sistólica também foram diferentes, embora boa parte deles ainda dentro do limite da normalidade de maneira geral, tá? Então, embora a gente tenha aqui uma população sob risco de disfunção do VD e que tem ali uma diferença em relação a pacientes saudáveis, eles tinham, de maneira geral, né, parâmetros ainda dentro do que é considerado os valores de referência da normalidade, certo? Então, aqui, o primeiro achado curioso aí, né, primeiro analisando a relação, né, a correlação univariada e multivariada das dimensões do paciente e do ventrículo direito com esses parâmetros de função sistólica longitudinal, o primeiro achado interessante aqui é que o strain do ventrículo direito, né, ele, a princípio, ele não tem nenhuma correlação ali com o tamanho do paciente. Então, o tamanho do paciente, o tamanho do ventrículo direito, o fato de você ter o paciente maior ou menor, o strain ele se mantém acurado ali, sem ter nenhuma grande correlação com o tamanho do paciente. Agora, quando a gente olha para o TAPS, percebam que tanto para a altura do paciente como para o tamanho do ventrículo direito, para esse comprimento do ventrículo direito, há sim uma diferença, mesmo inclusive na análise multivariada, a gente tem aqui um P bem significativo para essa situação. E a mesma situação ali se reflete um pouquinho na onda S' de maneira muito semelhante ao que acontece com o TAPS, certo? Então aqui o TAPS, aqui a onda S', e esse foi o primeiro achado interessante desse estudo, que realmente o TAPS e a onda S' eles têm correlação com o tamanho, com o comprimento do ventrículo direito. E aí o trabalho mostra de maneira bem clara aqui como o coeficiente de correlação linear, sobretudo do TAPS aqui em cima, né, e também, de certa forma, da onda S', ambos aumentam o coeficiente de correlação com o strain do ventrículo direito, que foi o parâmetro comparador aqui, né, nesse trabalho. A correlação do TAPS com o strain longitudinal de parede livre do ventrículo direito, ele aumenta quando você indexa o TAPS para o tamanho do paciente, né? E isso acontece também, embora em menor grau, com a onda S', mas também acontece com a onda S', certo? E aqui, esses dois gráficos aqui do lado, o que eles trazem para a gente, basicamente, é que no gráfico do meio, sem indexar, no gráfico da direita, indexando o TAPS para o tamanho, para o comprimento do VD do paciente, a gente tem uma reclassificação dos pacientes de maneira interessante, onde aqui, nesse gráfico, a marcação laranja são dos pacientes com strain alterado, né, com strain aqui que está dentro da faixa de gravidade que estão alterados gravemente. Perceba que aqui a gente tem alguns laranjinhas aqui em cima, e quando a gente indexa, esses laranjinhas são trazidos para baixo, né, comprimindo e organizando melhor esses pacientes, correlacionando melhor tanto o TAPS como a onda S' também, embora em menor grau, com o strain da parede livre do ventrículo direito, mostrando que esses parâmetros eles ficam mais acurados quando indexados
para o tamanho do ventrículo direito do paciente. E aqui, fazendo uma análise de curva ROC, ele mostra, né, mais uma vez, usando o strain de 20, né, o strain pad livre de 20 como comparador para os dois parâmetros, ele mostra que tanto o TAPS como o DS' tem um incremento na sua acurácia para identificar a disfunção do VD quando a gente faz a indexação para esse comprimento do ventrículo direito medido aí na janela apical de 4 câmaras. Aqui o comprimento do ventrículo direito ele avaliou de duas formas, tanto medindo o comprimento da parede livre mesmo, diretamente, como o comprimento longitudinal do VD, que é aquele comprimento que a gente mede do plano do anel até o ápice ventricular. Ele mostrou que não havia diferença entre os dois, então ele manteve a avaliação em todas as análises estatísticas aqui, a avaliação do diâmetro longitudinal do ventrículo direito, que é esse que vai do centro do anel tricuspídeo até o ápice ventricular, por ser uma medida já realizada comumente em pacientes cardiopatas, somente pacientes que têm disfunção do lado do ventrículo direito, certo? E aqui ele traz de maneira muito categórica qual é o principal ganho desse trabalho, né? Porque uma dúvida que eu tive quando eu disse assim, tá, mas e aí, qual é o corte que eu vou usar então? Vou começar a indexar isso aí para o comprimento do paciente, qual é o corte que eu vou usar? Ele diz, olha, a ideia desse trabalho não é estabelecer valores de referência, pontos de corte. A ideia desse trabalho é mostrar que essa pode ser a fonte de discrepância entre dados de função sistólica longitudinal e outros parâmetros, como o FAC e o strain longitudinal do ventrículo direito, e que a gente deveria levar isso em consideração quando a gente está fazendo a nossa análise, considerando que talvez esse seja o motivo por trás de parâmetros discordantes e que são necessários, claro, trabalhos muito maiores a nível populacional para estabelecer pontos de corte adequados para a avaliação da função sistólica do VD de forma indexada aqui com esses parâmetros, certo? Então, resumindo aqui o trabalho, eles colocam essa figura central, ilustrando como dois pacientes de tamanhos diferentes, ao apresentarem aí, muito embora uma paciente aqui no caso é mulher, né, mas com um tamanho muito melhor e um ventrículo direito de tamanho menor, embora ela tenha um TAPS reduzido, né, aqui de 12, ela teria ainda uma relação que é preservada tanto quanto o paciente da direita, homem, que tinha um TAPS de 18. Então aqui a ideia é sinalizar o quanto essa indexação pode ter realmente interferência quando a gente está analisando a função do ventrículo direito dos nossos pacientes. Então esse é um trabalhinho interessante que eu queria trazer para vocês aqui, espero que vocês tenham gostado, e você, Bárbara, o que você achou? Você achou interessante a proposta aí dos autores desse trabalho? Foi muito bom, atesta que a gente precisa de fazer várias medidas, se existem dúvidas realmente. Esse aspecto de tamanhos do ventrículo direito é novidade realmente. Quem tem à disposição o strain do ventrículo direito, como eu tenho aqui, com facilidade, é muito fácil de fazer, a gente tem essa disponibilidade, a gente tem essa facilidade, então a gente acaba tendo, assim, com os ajustes necessários, a gente acaba tirando nossa dúvida em relação a isso. Mas é isso. No caso de dúvida, a gente faz o FAC, a gente faz o TAPS, a gente faz todas as medidas necessárias para que a gente tenha além do subjetivo, a gente tenha uma compreensão, assim, mais uma certeza, né? Uma tendência à certeza melhor para esse paciente. Foi muito bom. Não faltam recursos para a gente esclarecer isso, com certeza, mas eu confesso que a partir de agora eu vou ficar mais atento para essa possibilidade aí de talvez considerar um parâmetro com menor peso, né, quando eu ver que o paciente tem um tamanho menor ou maior, enfim, e assim sucessivamente. Trabalho bem, bem, bem interessante, aí me abriu os olhos para algumas coisas que eu não tinha tanta atenção. É isso aí. Obrigada por nos acompanhar no Eco Journal Club. Não se esqueça de seguir o canal do Eco Descomplicado no YouTube e acompanhar nossos episódios nas principais plataformas de áudio como Spotify e Apple Podcasts. Assim, você não perde nenhuma atualização sobre o mundo da ecocardiografia. Até o próximo episódio.